Exatamente. A nossa sociedade, ela especializa os homens, né, no machismo, né, na concepção guerreira, romântica, do que é um macho, né? Quando em toda a natureza o macho ele tem uma feminilidade extraordinária. Sim. Né? Quando a gente olha para o leão, ele é uma bichona. A leoa é simplesinha, entendeu? Né? Os pássaros se enfeitam todos, né? Os peixes beta mudam de cor para atrair a fêmea. Né? Então, em toda a natureza, a sexualidade masculina, né? Ela é enfeitada, ela é brilhante. E o homem resolveu ser um careta, né? E existe um lado sombrio do romantismo também, Não, que é você romantismo colocar a mulher... O romantismo é uma merda. Porque o romantismo ele nasce com a cruzada, com a Guerra Santa. Sim. Então, os jovens tinham que vestir a armadura e ir para a guerra fazer aquelas atrocidades todas que eles faziam, né? Porque aquilo ali era de uma imbecilidade atroz. Então, o romantismo surge quando as meninas tinham que esperar o cavaleiro ir para a guerra e voltar depois, né? No seu cavalo branco, e aí levava o lenço dela, aí nasce a ideia romântica. Nenhum homem queria casar com Joana d'Arc. Também, né? Não é aquela coisa, né? Então, por ter medo. Então, isso é uma questão muito maluca mesmo, né? Eu acho que eu resolvi isso de uma maneira muito legal na minha vida através da profissão, porque eu fui fazer um travesti em 1979, né? E beijar um homem, e eu tenho um defeito, né? Eu não sou gay, então... Então foi uma experiência muito marcante para mim, assim, de beijar um outro homem, de ter um corpo feminino, de namorar o Tarcísio Meira. Você foi até premiado, né, por esse papel. Muito premiado. Se eu não me engano, foi República dos Assassinos, né? Eu já não aguentava mais ganhar prêmio com aquele filme. Mas namorar o Tarcísio Meira, que é o sonho de toda mulher da década de 50. Você chegou primeiro, né? Você chegou primeiro. Primeiro não, mas uma casquinha ali. Eu sei, né? Mas eu vi esse filme, foi excelente. E o desempenho dele é fantástico, fantástico. E nunca mais eu parei de desmunhecar, né? É ótimo ser feminina, né? Por exemplo, eu estou sentada aqui feito uma mulher, né? Eu não fico aquela coisa do homem, como é que é, é muito chato isso. E uma coisa muito bonita na sua carreira também, Danilo, é que vocês navegaram tanto pela dramaturgia, digamos assim, os dramas no teatro, na televisão, mas também pelas comédias, vocês interagindo com grandes nomes do humor brasileiro, Jô Soares, Chico Anísio, e essa coisa, o humor, isso deu digamos assim, uma experiência de como driblar as armadilhas que às vezes o ator pode cair, por não saber lidar com esses dois lados. Né? Mas você dialoga muito bem, tanto com humor, como quando você fez agora um curta-metragem, você mencionou uma que você filmou em Rondônia, você fazia um assassino, quer dizer, você consegue uma coisa muito trágica a personagens de humor que divertem, leves, né? Todo o público. Eu acabei de fazer um monstro, agora numa série da Amazon Prime, não posso nem falar sobre, porque é inédito ainda, né? Mas eu fiz um monstro, um dos maiores monstros da nossa cultura, do nosso país, né? E foi terrível fazer isso, porque eu passei 3 meses filmando uma série, são vários episódios, e as pessoas não falavam comigo, porque elas viam aquele cara, entendeu? Então, eu assustava os próprios colegas, entendeu? Não porque eu estivesse fazendo alguma coisa especial, mas é o que a Nina falou, porque aquilo ali estava dentro de mim, entendeu? Né? Eu, se não fosse ator, eu acho que eu seria uma pessoa muito perigosa. É uma coisa que a gente observa também em grandes áreas, sabe, o Anthony Hopkins, quando ele concebeu aquele olhar do Hannibal Lecter, diz tudo o olhar, né? Engraçado você falar isso, porque eu sempre achei o Anthony Hopkins um ator muito especial. Ele tinha uns tempos, ele tem uns tempos, né, diferentes da maioria das pessoas.
E não faz muito tempo ele se descobriu autista. Sim. Aí eu entendi a sensibilidade dele, porque a sensibilidade dele é a sensibilidade do autista. É um tempo diferente. Muito bacana. E você também citou no início desse nosso papo, Hugo Carvana, você fez 2 filmes icônicos do Hugo Carvana, né? Um em 78, se não me engano, Segura Malandro, e depois, em 1982, se não me engano, você fez Bar de Esperança, o último que fecha. Uma obra-prima. Uma obra-prima, né? Uma obra-prima. É talvez vamos dizer assim, um retrato mais emocionante da boemia carioca, né? Do tempo que a gente não tinha internet, e que o bar era o ponto de encontro da gente, né? Todas as noites, né? E isso era um momento cultural extraordinário. Quantas coisas maravilhosas surgiram a partir dos bares da Zona Sul do Rio de Janeiro, sobretudo Ipanema, Leblon, né? O Pasquim, por exemplo, né? O cinema novo, né? Os atores que surgiram, né? A própria televisão foi modernizada a partir de pessoas que frequentavam essa boemia, como Daniel Filho, por exemplo, né? Boêmio, né? do Fiorentina, né? E é um cara que modernizou a televisão, né? Tirou a Glória Magadã e botou Dias Gomes. Pô, isso é coisa pra caramba. Né? Ele imprimiu a assinatura dele na linguagem televisiva brasileira. E veja como... E você fez muitos trabalhos com ele, inclusive tem um trabalho agora, não sei se você pode falar dele. Posso, nós estamos começando a preparar o Toda Nudez Será Castigada, que é o Daniel é louco pelo Nelson Rodrigues, né? Ele fez A Vida Como Ela É toda, né? Toda, né? Ele fez o Boca de Ouro, que eu fiz também. Ele fala que eu sou o pé de coelho dele. Não, e desde as séries brasileiras, né, que ele inovou numa época em que você só tinha os enlatados estrangeiros. Exatamente. Ele inovou, ele fez a Globo Tijuca, era um bunker de criatividade, onde surgiram autores novos, como Aguinaldo Silva, que veio a ser um campeão de audiência da TV. Que assinava Plantão de Polícia, né? Plantão de Polícia. Né? Vários autores ali sobre o Doc Comparato, Antônio Calmon, meu Deus do céu, era uma coisa assim, um bunker mesmo de criatividade, né? E ele fez uma coisa linda que foi assim, ele pegou o Zimbisky e o Paulo José e criou um núcleo especial na TV Globo para surgir novos autores, novos atores e novas histórias. E aí ele pegou uma história do Carlinhos de Oliveira, que era um jovem que simula um assalto num bar em Ipanema, e o cara, o gerente do bar tem uma arma e dá um tiro nele. E aí ele volta para o carro junto com a turma dele, e a turma dele abandona ele no 7º céu. Isso foi uma verdade, que aconteceu mesmo. E o Carlinhos de Oliveira pegou isso, não é o Carlinhos de Oliveira, desculpa, não é já vem o nome. Transformou isso num texto, e o Daniel pegou isso, deu para o Zimbisky e para o Paulo José, e nós fizemos então Ciranda Cirandinha. Sim, um marco definitivo. Entendeu? Que aí lançou a ideia das séries. O Boni, quando viu, falou, porra, isso dá samba, vamos investir nisso. Aí veio Malu Mulher, né? Veio Obrigado Doutor, com o próprio Carga Pesada, Carga Pesada, o Plantão de Polícia com Carvana. Né? Do Comparato, se não me engano. Exatamente. E aí a televisão deu uma guinada extraordinária, né? Então isso nasce na noite carioca, né? Isso nasce na boemia carioca, né? E o Bar de Esperança retrata isso de uma maneira extraordinária, né? Uma coisa muito linda. Eu faço um personagem que é típico de Ipanema dessa época, muito inspirado num artista que existiu e que se chama assim, Valfrido Salvador, o Salvador daqui, né? Que é um cara que fez uma exposição com todos os quadros em branco. E o Milor fez isso. O Milor Fernandes fez isso. Ele fez uma exposição só de quadros brancos e com uma plaqueta dourada com o título, entendeu? Noturno. Não tinha nada. E vendeu tudo. Quer dizer, um deboche, né, extraordinário sobre o sentido de uma tela em branco, né? Quer dizer,
para você pensar, né? Quer dizer, você olhava assim, mas ele não pintou nada, mas você não está vendo. Uhum. Você que pode não estar vendo, né? Olhar o invisível. Sim. Né? Muito interessante. E fechando no Nelson Daniel, a Justiceira, né? Em que você faz o Paco. Eu nunca, olha, você era o meu herói daquele seriado. Como você era aventureiro ali, como você estava em plena forma para o cinema de ação. Eu fui treinado para isso, né? Foi a única vez que eu suportei ir para uma academia de ginástica. Tudo pela arte, né? Eu tinha que ficar sarado ali. Mas você está me lembrando uma história para a gente fechar aqui, muito interessante, que você sabe tudo sobre mim. E aí, Nina, uma vez eu estava saindo de uma gravação com a Malu Mader e a gente foi jantar no intervalo da gravação. E aí, quando a gente entrou no restaurante, um senhor, assim que nem ele, falou assim, garoto, sei tudo sobre você. Que nem ele. Você fez isso no ano tal. E aí ele foi desenhando a minha carreira, ano por ano, trabalho por trabalho, eu de boca aberta. Falei, nem minha mãe sabe tudo. Nem eu sei, né? Nem eu, que nem você, eu não lembro de tudo. Aí a Malu percebeu que eu estava numa situação difícil. Eu falei assim, desculpa, a gente tem que voltar para o set para trabalhar. Eu falei, não tem problema não, vai com Deus, Eric Johnson. Ele sabia tudo sobre mim, mas não sabia o meu nome. Só isso, o detalhe. Isso é típico, né? Essas coisas são maravilhosas. São maravilhosas. Segunda-feira eu estava no aeroporto, aí eu esperando a mala, tinha uma senhora me olhando assim. Aí eu falei, bom, ela não deve estar conseguindo falar comigo. Eu falei, tudo bem, senhora, tudo legal, tudo bem, esperando a sua malinha. Ela falou assim, que você parece aquele homem da televisão. Aí eu falei, sou eu. Ela falou, deixa de ser besta. Sensacional. Tirando Beijo. onda. Obrigado. Tchau. Tchau.